O Internacional enfrenta o São José pelo Campeonato Gaúcho, praticamente com a possibilidade de encaminhar uma vaga na semifinal da competição estadual. Enquanto isso, lá na Europa, tem ampliação do tempo de parada dos dirigentes e também algumas atualizações acerca dos negócios que o Inter está tentando lá no Velho Continente. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional nessa quinta-feira, dia de Inter, dia em que o Colorado entra em campo no estádio Beira-Rio a partir das 21h30 para consolidar a sua classificação e também até começar a encaminhar a sua vaga na semifinal. O Inter, dependendo de uma vitória sobre o São José, pode chegar numa diferença de 5 até 7 pontos dos adversários diretos, né, do primeiro adversário fora do G4. E aí, faltando 9 para disputar, tá praticamente encaminhado na semifinal. A gente vai falar sobre muitas coisas agora do que pode acontecer nesse jogo aí da noite. Também vamos falar sobre o Internacional na Europa, busca por reforços, o que está acontecendo lá, porque o Inter ampliou a estadia. O Inter ampliou a estadia. Fica ligado comigo até o final do vídeo. Hoje eu quero dizer para você o seguinte, quero eu agradecer e eu deixar o like para vocês, porque olha só, hoje, 16 de fevereiro, meu aniversário, também é o aniversário aqui do canal, também é o aniversário dos conteúdos aqui do canal, e eu quero agradecer demais a parceria de vocês, a paciência de vocês também, quero toda essa parceria que a gente conversa ao longo do dia também, né, nos comentários, como a gente troca, né, como a gente também cresce e aprende mais sobre o Colorado. Então, hoje é a minha vez de agradecer. Brigadão, são mais de 2,5 milhões de visualizações nesse 1 ano de canal. São quase 600 vídeos, são 557 vídeos aqui, conteúdos para vocês. E eu fico muito feliz, cara, da gente ter essa repercussão aí, ter toda essa... talvez até mesmo amizade, né, estendida, dá pra dizer que a gente é parceiro, né, que a gente é amigo aqui pelos conteúdos do canal, beleza? Colorado ajuda Colorado, então tu faz o seguinte, já deixa teu like, te inscreve no canal e também compartilha para o maior número de pessoas possível, né, para então a gente continuar ampliando aqui os números do conteúdo e dessa grande comunidade que a gente faz aqui no canal, beleza? Vamos lá, vamos falar o seguinte, cara, primeiro vamos falar sobre o time. Porque entre todas as questões aí que o Mano Menezes tem para organizar para o jogo dessa noite, uma baixa, né? O Mário Fernandes, por conta do problema no supercílio, 8 pontos, né? Sofreu 8 pontos e aí tá fora por um protocolo de concussão, né? Como a própria assessoria do Inter falou ao longo da semana e foi atualizando, né, a respeito disso. Não tem nenhum problema de lesão na cabeça, nem nada, mas por conta da porrada, né, da força do choque entre o Johnny e o Mário Fernandes, ele fica afastado, fazendo trabalhos mais leves e tal, não está à disposição do Mano Menezes. Mas, ao contrário, o outro zagueiro, né, que estava fora já há um tempinho, que é o Gabriel Mercado, está de volta. E vai ser, inclusive, o titular da zaga. A diferença, o que a gente está ainda, vamos dizer assim, se for olhar no bastidor, assim, é uma questão do Alan Patrick e do Alemão. Porque tem a possibilidade do Alan Patrick ele ser preservado. Ele fez trabalhos especiais na academia essa semana e não treinou na terça-feira, no treino da terça-feira. E aí a quarta-feira treinou normal e tal, só que por conta da fadiga pode ficar de fora dos 11 iniciais. Pode começar no banco, de repente com o Alemão entrando, fazendo uma espécie de 4-3-3. E aí aqui também no 3, né, nos defensores, por exemplo, pode ter o Baralhas como novidade também no lugar do Johnny. Então poderia ser o Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e o René. Aí aqui a gente pode ter o Baralhas ou o Johnny, com o Depena, o Maurício e o Alan Patrick, ou o Depena, o Johnny e o Baralhas, ou o Baralhas, o Depena,
o Maurício, o alemão fazendo a centroavância para o Wanderson e o Pedro Henrique, então, jogarem pelas pontas. Esse deve, assim, ó, não deve ser muito diferente disso os 11 iniciais do Mano Menezes hoje à noite, beleza? O Inter, já falei, né? O Inter está nesse momento na terceira posição, empatado com o Ipiranga, que tem uma vitória a mais. Dependendo do resultado do Ipiranga, o Inter pode ser o vice-líder e aí abrir aquela pontuação a partir do quinto colocado. Porque aí tem o Avenida, que também tem 8 pontos hoje nesse momento, e aí poderia então o Inter abrir uma vantagem considerável e faria basicamente a sua passagem, né, para a semifinal. Eu quero falar agora com vocês sobre 2 pontos, tá? A permanência da direção do Internacional na Europa, porque eles iam voltar neste sábado agora e não vão mais. O presidente Alessandro Barcelos fica, o David Bandeira fica e o Felipe D'Alegrave fica também. Então, os 3 ficam. Quem volta são os profissionais da área médica, o Caputo e o Fiorenza. Eles voltam no domingo. Já fizeram os exames no Arangues, já aprovaram o Arangues, então o Arangues e o Luiz Adriano vão ser vão ser apresentados normalmente como reforço do Inter e tal. Tem essa questão que eles estão organizando lá com o Bayer da liberação, mas está tudo praticamente encaminhado. A grande questão é, o Inter também tinha ido lá para falar com o Ener Valencia e também foi lá para falar com o Al Hilal, por conta do Gustavo Cuéllar, né? Beleza. O Al Hilal não vai liberar o Cuéllar agora. O Al Hilal ele vai liberar o Cuéllar, se liberar, só depois que terminar o transfer ban, que é agora dessa janela em maio, tá? Beleza. O Inter ele cogita esperar o Cuéllar no meio do ano. Trazer o jogador para cá quando então puder pagar um dinheirinho, obviamente, para o Al Hilal, mas ao mesmo tempo ter, então, um reforço já para o segundo semestre, passando da fase de grupos da Libertadores. É isso que o Inter já cogita fazer em termos do Cuéllar. Mas ele sabe que precisa de mais um volante. Então já está começando a olhar o mercado e as possibilidades que tem de trazer um outro volante que não o Cuéllar. Então, daqui a pouco vão me perguntar se é o Jean Lucas, tá? Eu vou te confessar que desde ontem eu tô tentando achar esses novos nomes, tá? Nesse momento eu ainda não tenho os novos nomes. O que eu tenho para vocês é que o Inter quer esperar o Cuéllar. É uma convicção do departamento de futebol o Cuéllar como reforço do Internacional, como reforço do Mano Menezes. Tá? Isso é praxe, tá todo mundo falando basicamente do bastidor. Inclusive, porque o Johnny renova o contrato dele basicamente na expectativa de ser vendido. Tem outra coisa, né? Tem outra coisa que a gente não tá ligado. A gente amplia o contrato até 2026 para ter uma força e para ter um escudo do próprio assédio europeu, da MLS ou de qualquer outro mercado que venha a tentar seduzir o Johnny. Tem a questão de um aumento salarial, tem a questão de um aumento de multa também. Então o Johnny precisa jogar. Me parece que o Inter vai trabalhar esse lado dele, jogar como 8, que foi onde ele se destacou no ano passado, para daí sim, então começar a pensar na possibilidade de vendê-lo. O Johnny, a gente tem que lembrar que tem 100%, né? O Inter tem 100% dos direitos econômicos dele. Já diferente do Maurício, que teve até, né? O Vene Casagrande passou que o Maurício teve o nome dele oferecido para o Flamengo e o Flamengo não quis. Né? Me parece até meio, não digo óbvio, né? Mas o Flamengo não precisa de um jogador como o Maurício. Inclusive, pelo fato do Inter ter só 50% dos direitos econômicos dele, também não valeria nem a pena para a questão de lucrar lá na frente. O Maurício não seria titular jamais do Flamengo. Uma negociação, de repente, irrisória em termos de valores e em termos de tamanho do Flamengo, né? Se para o Inter já enxerga que esse 50% já vai ser ruim, que não vai, vamos dizer assim, o Inter não vai pegar tanto dinheiro quanto gostaria na questão do Maurício, imagina o Flamengo, que tem inúmeros jogadores para aquelas posições ali em que o Maurício joga para o meio campo, principalmente. Cara, se tu chegou até aqui, ó, te agradeço demais e mais uma vez, obrigado por tudo que a gente tem feito aí nesse 1 ano. A gente vai se falando ao longo de todo dia. Deixa teu comentário aqui, né? Qual time que tu gostaria de entrar hoje? Tu acha que o Alan Patrick tem que dar uma descansada mesmo? A gente tem um monte de cara
com cartões amarelos, né? Inclusive o Mano Menezes. Tem Grenal aí agora no dia 5, faltam 2 jogos, tirando o São José, agora faltam 2 jogos para o Grenal. Então, eu acho que a gente tem que pegar e limpar de uma vez esses amarelos aí, para não ficar dependendo, de repente, né, de reservas ou um time descaracterizado para o Clássico Grenal. Vale muito esse clássico agora, válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!